Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 16 de março de 2012. Bom, gente, tivemos ontem um pregão que chamou a atenção pela divergência com relação ao mercado americano, tá? Então, o que a gente viu foi o nosso mercado aqui dando um sinal de venda, fechando mais próximo da mínima do que da máxima, ao mesmo tempo em que o mercado americano acabou fechando aí na máxima do dia, apesar de um dia bastante enrolado, apesar de um dia bastante complexo em termos de intraday, tá certo? Então, o mercado americano estava mais forte que o nosso mercado, isso nos chamou bastante a atenção, tá? Para o dia de hoje, a gente tem um negócio que chama bruxaria quádrupla acontecendo lá nos Estados Unidos. Essa bruxaria quádrupla nada mais é do que vencimentos simultâneos de contratos futuros de índices acionários, contratos futuros de ações, opções sobre índices e opções sobre ações. Então, são 4 vencimentos simultâneos que ocorrem lá no mercado americano, tá? Nós temos, então, nesses dias, tradicionalmente, nós temos pregões bastante enrolados lá fora, e isso normalmente acaba contagiando um pouco aqui também o nosso mercado, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente visualiza para o dia de hoje. Devemos enfrentar aí bastante consolidação, bastante enrolação, principalmente no mercado lá fora, em função desses vencimentos que nós temos no pregão de hoje, tá? Então o mercado americano está nessa situação. Ontem acabou dando uma puxada no finalzinho, fechou na máxima, mas hoje ele deve enrolar um pouco aí, tá? E o nosso mercado, além disso, está ainda com esse viés de baixa, que já demonstrou ontem, quando estava um pouco mais fraco aí do que o mercado americano, estava causando então essa divergência, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos aos gráficos. Vocês estão visualizando na minha tela agora Ibovespa, período diário. Como eu disse, fizemos mínimo em relação ao dia anterior. O dia foi de pouquíssima movimentação. Então vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos que foi um dia de muita consolidação. Movimentação apenas na primeira hora, onde marcamos aqui as máximas e mínimas. E depois disso, a gente acabou simplesmente consolidando aí durante todo o pregão, tá? Então foi isso que a gente enxergou, foi isso que a gente visualizou. Foi muito difícil de operar então ontem, tá? Para o dia de hoje, nós vamos adotar uma postura ainda mais conservadora. A gente vai trabalhar com o máximo de tranquilidade possível. Em função da bruxaria quádrupla, em função da divergência que a gente observou no pregão de ontem, em função de um monte de coisa, tá? Então vocês vão visualizar que neste relatório, quem já leu o relatório que foi enviado por e-mail, vocês viram que tem vários ativos que deixaram candles de indecisão no pregão de ontem, tá? Vários deles. E a gente resolveu deixar todos de fora deste relatório, deste código de abertura. A gente vai tentar trabalhar apenas com os ativos que estão em maior tendência, com os ativos que estão de uma forma mais definida, de uma forma um pouco mais clara, tá certo? Justamente para tentar fugir da consolidação, para tentar fugir dessa grande volatilidade, que, é claro, acaba sempre se transformando aí em stops, em prejuízos nessas operações, tá? Então a gente vai trabalhar com o maior cuidado, com a maior cautela possível, essa é a ideia. Então, como eu disse, vocês estão vendo aqui, a gente vai trabalhar com a mínima do dia de ontem, 67.458, perdendo isso, alvo aqui no topo da consolidação do mês de fevereiro, 66.561, e perdendo este valor aí sim a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 65.965, tá? Compras somente a partir de 68.969, tá certo? Então esse é o Ibovespa, é isso que a gente visualiza para o dia. O mercado americano, nós temos fechando na máxima do dia ontem, tá? Então tá aí, acabou enrolando durante boa parte do pregão, tá? Então, mas no finalzinho acabou dando uma puxada, chegou a fazer um rompimento da máxima do dia anterior, mas já voltou, já estopou todo mundo, mas acabou fechando lá na máxima do dia, tá? Então é isso que a gente visualiza. Para o dia de hoje, a gente tem aí o mercado americano bastante enrolado em função desses vencimentos da bruxaria quádrupla, mas de qualquer forma temos lá, rompendo 13.256,36, tem objetivo lá nos 14 mil pontos,
e depois na máxima histórica lá, onde deve encontrar bastante resistência. Perdendo os 13.171, ele deve ter objetivo aqui na região dos 13.000 pontos, tá? Que daí, pela inversão de polaridade, como era antes uma grande resistência, deve ser agora um suporte, tá? Então, é isso que a gente visualiza, este é o mercado americano, o índice Dow Jones. Nós temos notícias no pregão de hoje, então, nós temos aí, como eu disse, a bruxaria quádrupla que acontece no pregão de hoje, e nós temos também, sendo divulgado, vou colocar na tela para vocês aqui, para ficar um pouco mais fácil. Então, está aqui, nós temos aqui, então, para o dia, a bruxaria quádrupla, e nós temos depois também, nos Estados Unidos, sendo divulgado, já foi, na verdade, às 9h30, o CPI ou CPI, que é responsável pela mensuração dos preços ao consumidor, considerando uma cesta fixa de bens e serviços. Aí temos também o Core CPI, que é o núcleo do CPI, que é responsável pela mensuração dos preços ao consumidor também, só que com a exceção dos custos relativos à alimentação e à energia, tá? Aí nós temos às 10h15 sendo divulgados a produção industrial, que é o índice que avalia o produto das fábricas em Minas, nos Estados Unidos, e nós temos também a capacidade utilizada, ou seja, denota a capacidade industrial nos Estados Unidos. Finalmente, às 10h55, nós temos o Michigan Sentiment, que é o índice que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana, conduzida pela Universidade de Michigan. Tá? Então, esses são as notícias do dia, os horários onde a gente pode ter maior movimentação aí em função desses indicadores que serão divulgados. Tá? Então, vamos lá. O nosso call hoje está bastante enxuto. Como eu disse para vocês, a gente tentou fugir, tentou evitar toda e qualquer volatilidade. Então, por exemplo, Petrobras, vocês estão visualizando a Petro, num dia ela estava bem mais forte que o restante do mercado, ontem ela estava bem mais fraca, enfim, me parece bastante volátil, pode desenvolver bem, pode dar até boas operações, mas é muito difícil recomendar alguma coisa nela, em função que ela já está traçando aqui uma zona de consolidação, tá? Então ela não está conseguindo desenvolver, não fez máxima, também não fez mínima, então o negócio está bastante enrolado aqui para a Petrobras. Vocês podem visualizar aqui no tempo maior, no gráfico semanal, o tamanho da consolidação aqui da Petro. Tá? Então já há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas aí que ela praticamente não consegue mais desenvolver. Tá? Então é isso que a gente tem visualizado aí no gráfico diário. Ela pode até parecer bonita, mas fica muito difícil. Se fosse um dia de tendência muito forte, tudo bem, a gente poderia até recomendar alguma coisa nela. Mas o que a gente tem visto que o dia vai ser bastante enrolado. Os mercados asiáticos fecharam aí, alguns para cima, outros para baixo. Enfim, não deu para tirar também uma conclusão. Como eu disse, tem esses vencimentos lá nos Estados Unidos, então deve enrolar bastante a situação aqui. Tá? Então fugimos de Petrobras, fugimos aí de Vale, também bastante enrolado no pregão de ontem, volume altíssimo, porém pouquíssima movimentação, e assim por diante. Vai lá, Gerdau, então também bem enrolada, fez máxima, fez mínima, enfim, e assim por diante. CSNA, então também pregão altamente volátil, não conseguiu sustentar lá em cima. Enfim, a gente fugiu de tudo isso, tá? O call está bem enxuto mesmo. Vai trabalhar com ativos que estão com uma tendência muito clara, muito definida e que podem ter aí maior movimentação, tá? Começando então com a Cosan. Perdão. Então está aqui a Cosan, um dos maiores volumes do ano aí, então chamando a atenção, fantástico o volume da Cosan, muito, muito bacana. E vocês podem observar que ela teve uma alta ontem aí de 2,1%, fazendo máxima aí do ano, desenvolvendo muito bem. Tá? E o volume confirmou esse movimento. Então vocês podem observar aqui pelo semanal da Cosan, tá? Que ela tem ainda mais para desenvolver, buscando aqui principalmente esses alvos na região aqui dos R$ 35. Tá? Vamos colocar aqui a Cosan no 35. Então está aqui, fiquem de olho nela, Cosan, não confundam com CSN, o código é CSAN3, Cosan, e a Cosan rompendo os 34,15,
passa a ter objetivo lá nos R$35, tá? Além da Cosan, nós temos também a Embraer, código EMBR3. A Embraer estava muito bonita no pregão lá de quarta-feira, ontem acabou enrolando um pouco, chegou a romper máxima, voltou, não conseguiu se sustentar lá em cima, mas tem espaço para subir um pouco mais, tá? Então, rompendo aqui esses R$13,92, na verdade, R$14, ela passa a ter objetivo aqui nesta região dos R$14,21. Então, essa é a Embraer, código dela EMBR3, rompendo aqui R$13,92 e R$14, ela passa a ter alvo aqui na região dos 14,21. Além da Embraer, nós temos também a Usiminas, chamando a atenção a Usiminas, fantástico o movimento do ativo, alta muito forte, muito consistente aí nos últimos dias. Nós recomendamos compra dela aí nos últimos 2 dias e ela pode continuar desenvolvendo, tá? Apesar de já estar um pouco esticada, apesar de ter acumulado uma alta muito consistente, ontem ela deu uma enroladinha aqui, ela pode ter força para vir testar essa máxima aqui na região dos R$14, tá? Então essa é a Usiminas, o código dela é USIM5. Fiquem de olho nela rompendo aí 13,68 com alvo em R$14. Muito cuidado com possíveis correções nesse ativo aí que pode acontecer, tá? A gente acabou esticando bastante, acabou afastando um pouco em relação às médias e pode a qualquer momento sofrer algum tipo de correção, tá? Além da Usiminas, nós temos também a Gol, Gol 4. Então tá aqui a Gol, deixando ontem um candle, uma alta consistente, apesar do volume não ter confirmado, a gente tem uma alta forte aqui no papel. Então rompendo aqui 15,20, temos alvo nela aqui na região dos 15,60, tá? E daí rompendo 15,60, aí sim a gente passa a ter objetivo aqui em R$16 e depois 16,30, tá? Então essa é a Gol, o código dela Gol 4, rompendo 15,20 tem alvo aqui em 15,16, depois nos R$16 e finalmente em 16,30, tá? Essa então é a Gol, o código dela Gol 4. Além da Gol, nós temos também o Bradesco, que chamou a atenção ontem. Apesar do volume baixo, que como sempre prejudica demais as nossas análises, a gente continua achando o Bradesco bastante interessante e ele se aproximou aqui dessa máxima na região dos 33,06, tá? Como eu disse, apesar do volume baixo, e fez um candle fantástico no intraday, rompeu o mínima, abriu lá embaixo e depois subiu muito forte, corrigiu e foi lá fechar na máxima do dia, apesar do volume baixo, tá? Então, como eu disse, prejudica muito as nossas análises. Mas vale a pena acompanhar, tá, pessoal? Bradesco, rompendo aqui os 33,06, rompendo isso aí, 33,06, ele passa a ter objetivo aqui na região dos R$34. E daí depois dos 34 temos alvo na região dos R$34,97, R$35, tá? Então, fantástico aí o Bradesco, rompendo 33,06, tem alvo lá nos R$34. Além do Bradesco, nós temos também o Banco Itaú. Tá aqui então Itube 4, o Banco Itaú, também fazendo um movimento semelhante, menor do que o Bradesco, mas semelhante também, destaque para o volume que não foi lá, aquelas coisas, né? Foi dentro quase na média, né? Então, rompendo aí o Itaú, os 28,64, ele fica muito interessante com objetivo aqui na região dos R$39, tá? Aí rompendo esses R$39, pessoal, podem ver aqui pelo gráfico semanal que a gente poderia falar nele até 41,37, que é a máxima lá de 2010. Mas é claro, antes disso tem que passar aqui pelos R$40, tá? Então Itaú, rompendo aqui esses 38,64, tem alvo em 39, e daí se romper 39, podemos falar em alvo lá nos 40, onde ele deve encontrar então resistência, tá? Este é o Banco Itaú, o código Itube 4. Para venda nós temos a JBS, que apesar da pouquíssima movimentação no pregão de ontem, continua interessante, tá? Então está aqui a JBS, perdendo a mínima de ontem nos 7,92, passa a ter alvo aqui nos 7,72,
depois aqui nos, perdão, 7,65, tá? Então essa é a JBS. Fabiano, por que vocês estão recomendando venda nela se ontem ela rompeu o mínimo e não desenvolveu mais? Como eu disse, a gente está desconsiderando o pregão de ontem, o volume foi muito baixo e a gente continua apostando na correção dela, tá? Se perder 7,92, alvo em 7,72 e 7,65. Só que agora, se ela ficar na região mais um dia, se ficar mais hoje nessa região sem volume, aí sim a gente pode dizer que ela já está numa região de consolidação de curto prazo, uma zona de consolidação de curto prazo, e a gente aí já não tem mais o que fazer com ela, a gente vai parar de recomendar a venda nela. Então hoje é a última chance para ela cair. Se não cair hoje, a gente vai tirar a recomendação de venda dela, tá? Temos também aqui a Marfrig, que cedeu no pregão de ontem, como a gente havia analisado. A gente tinha falado para vocês, era a nossa grande recomendação de venda do dia era a Marfrig. Caiu aí 3,4%. Só que o problema foi isso aqui, ó. Observem aqui que na abertura ela fez a mínima e depois consolidou absolutamente o dia todo, tá? E foi fechar lá perto da mínima, mas no último minuto, nos últimos 15 minutos, tá? Então muito difícil trabalhar com a Marfrig no pregão de ontem, mas para hoje, se perder esses 11,71, perdão, ela fica muito interessante, com algo aqui na região dos 11,24, depois aqui na região dos R$11, tá? Essa é então a Marfrig, o código dela MRFG3, perdendo 11,71, algo lá em 11,24, depois em R$11, tá? Além da Marfrig, nós temos as lojas americanas, a Lame 4. Tá? Então está aqui a Lame 4, chamando a atenção. O volume subiu um pouquinho ontem, deu uma pancada forte, e ela se aproxima de montar aqui um pivô de baixa no diário, tá? Que é um movimento muito forte. Então ela pode estar falhando este topo aqui, na região dos 18,53, certo? E se ela falhar esses 18,53, ela passa a ter alvo, claro, em 16,80, que ela já está atingindo. E se perder o 16,80, gente, o alvo da Lame seria mais ou menos aqui nos R$15, tá? Aproximado. Tá? Seria este o objetivo das lojas americanas. Então pode ser uma excelente venda. Dá para fazer uma entrada em day trade e se desenvolver dá até para ficar vendido no ativo. Tá? Então fiquem de olho nela, pode ser uma excelente entrada. Observem no semanal como ela está longe das médias, então tem espaço para corrigir. Está em correção no semanal já, na verdade, e eu acho que pode ficar muito bacana se perder esse 16,80. Tá? Então uma recomendação importante de venda, acompanhem bem e façam um trabalho já pensando em uma possibilidade de ficar vendido no papel. Se perder 16,80, é claro, e fechar lá embaixo. Tá? Não vou sair vendendo, alugando antes do movimento. Deixa o movimento acontecer, opera um day trade nela. Se der certo, aí dá para pensar em manter a posição para frente. Tá? Essa é então a última recomendação de venda do dia, as lojas americanas, Lame 4. Vou dar uma olhadinha nos contratos então da BMF, iniciando com ICFU 12, o contrato de café arábica com vencimento em setembro, ICFU 12. Está aqui o contrato de café. A gente continua de olho no café nessa correção que não vem nunca, né? Então, rompendo aqui 242,55, tem algo aqui na região do 261. Mas, claro, por enquanto não está desenvolvendo. Ele está consolidando, e se continuar consolidando por mais alguns dias, quando vier romper essa mínima aqui, vai dar até para fazer novas vendas, tá? Porque ele está consolidando, está acumulando muito aqui, e não consegue nem corrigir, o que demonstra muita fraqueza no contrato, tá? O contrato de milho, atenção que mudou o código, agora é milho com vencimento em maio de 2012, CCMK 12, tá? Então está aqui o contrato de milho. Ontem fez nova máxima, trabalhou em forte alta, deixou essa máxima de 27,65 e hoje está corrigindo aí, tá? Então está bastante esticado em relação às médias e pode até sofrer algum tipo de correção, tá? Porém, se romper 27,65, ele passa a ter algo lá nos 28. Mas o que a gente está vendo hoje aqui é um tipo de correção. Então deixem o contrato de lado no pregão de hoje, deixem ele trabalhar um pouco aqui. A gente vê se vai realmente reverter e dar possibilidade de venda para segunda-feira ou se isso é só uma pequena correção nos tempos menores, tá? Temos também o contrato de boi gordo com vencimento em março de 2012, que é o BGIH12. Então está aqui BGIH12, deixa eu trocar para o BGI FUT, que fica mais fácil de ver o gráfico. Continua com
alta volatilidade e volume baixo, tá? Então não tem muito o que fazer. Continuamos recomendando que vocês fiquem de fora aí do contrato de boi, tá? Agora o contrato que mais me interessa, o contrato do dólar, WDOJ12, mini dólar. A gente está falando nele há vários dias, pode ter um dia de queda forte aí, pode retomar a tendência de baixa. Ontem chegou a perder o 1800, acabou não desenvolvendo. Hoje abriu consolidado, mas perdendo 17,96, ele fica interessante com objetivos aqui na região dos 1739, perdão, antes disso tem essa aqui, ó, 1773, aí tem 1739, e daí finalmente, vamos arredondar que tem bastante fundos ali, 1713, tá? Então esse é o contrato, é o mini contrato de dólar, WDOJ12, vencimento em abril, perdendo 1796, fica muito interessante. Gosto muito desse padrão que ele está fazendo aqui, deixando vários invertidos. Já rompeu ontem e não foi, mas fiquem de olho então no rompimento de hoje, que pode dar uma belíssima operação aí no contrato de mini dólar, tá? Temos finalmente o nosso mini índice, WinJ12. Então está aqui o contrato de mini. Nós temos o contrato absolutamente consolidado, não rompeu nem máximas nem mínimas em relação a ontem, e vale a mesma análise aí do Ibovespa, né? Então, compras só rompendo aqui 69.525, que é a máxima lá de quarta-feira. Então, como eu disse, o dia tende a ser um dia muito difícil, então vamos trabalhar com o máximo de cautela possível. Então não vamos nem dar bola para a máxima de ontem, vamos direto para a máxima lá de quarta-feira. E se perder a mínima 67.865, aí tem objetivo aqui na máxima lá de fevereiro, da consolidação de fevereiro, que é aqui 67.250, e depois vem testar aqui essa região de 66.420, tá? Então este é o nosso contrato de mini índice com vencimento em abril de 2012, tá? É isso aí então, gente. Vamos dar uma olhadinha então no nosso índice futuro. Está aqui, mesma situação, não rompeu nem máximas nem mínimas. Esse é o índice futuro cheio, INDFUT, tá? Nem máximas nem mínimas, vale a mesma análise. E o mercado americano, nós temos então trabalhando em alta aí de 0,348, porém a 13.278 pontos e subindo. Então a gente não está acompanhando aqui, como o Eduardo realmente comentou no chat agora lá, a gente aqui não está acompanhando, tá, Eduardo? Então, mais uma vez, o dia vai ser difícil, tomem cuidado, vamos trabalhar com o máximo de cautela, mão pequena, esperem confirmação, enfim, não dá para trabalhar com muita loucura não, que hoje pode ser um dia bem complicado, tá? Rapidamente, PDGR3, nosso amigo Luiz Ordônio. Luiz, a PDG, ela fez mínima forte no pregão de ontem, só que ela deixou um invertido. Então, assim, não dá para falar em compra nela, mas ainda não dá para falar em venda. Venda só abaixo de 7,13, por consequência, R$7. Compra nem pensar, está numa zona de muita consolidação, de altíssima volatilidade aqui. Então você pode ver que nesse mês de março está inoperável a PDG. É um dia para cima, um dia para baixo, aí abre em gap de baixa, aí faz gap de alta, aí cai tudo de novo, aí mais invertido, mais gap, enfim, não dá para operar isso aí, tá? Está muito difícil. Deixa de lado ela, tá? A BVMF3 também para o nosso amigo Luiz Ordônio. Luiz, a BVMF ontem ela deu um sinalzinho de correção, só que olha o volumezinho dela, tá? Então, como eu disse, a gente está fugindo de volume baixo e volatilidade, que está muito perigoso. Então você tem que buscar ativos que estão com volume, que estão com tendência clara, porque a probabilidade de você tomar um stop é muito menor, tá certo? Então evite esses ativos que estão mais consolidados, com volume mais baixo, porque a chance de você tomar um stop aí é muito grande, tá? Nosso amigo 5 minutos, pediu ao Marfrig, já foi JSLG3. Então tá aqui JSLG. Está difícil. LG3. Tá aqui. JSLG3. Cara, altamente volátil ativo, baixo volume. Olha o que ele tem feito aqui nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 candles. O ativo trabalha aí
7% para baixo e volta, vai de novo, fica de fora desse negócio. A gente não deve operar esse tipo de volatilidade, não nos interessa, tá? Não é aquilo que a gente busca a tendência, isso aqui é pura volatilidade, o ativo deu uma alta muito forte, agora não consegue corrigir, mas também está difícil de falar em compra. Deixa passar essa zona de volatilidade aqui para tentar trabalhar com mais segurança. Como eu disse, vou repetir, o mercado está muito perigoso, trabalhem com ativos mais seguros, tá? Finalmente, nós temos lá a última, é a Cielo, que a Zélia pede lá. Então está aqui a Cielo. Zélia, eu não estou recomendando a Cielo porque o volume dela está estranho, sobe um dia, no outro cai. Ela tem deixado aqui uma sequência de invertidos. Então, eu tinha recomendado a venda dela aqui em cima, você deve lembrar disso. Só que ela, quando ela caiu aqui um dia e não desenvolveu mais, eu parei e tirei a recomendação. De lá para cá, ela fez 1, 2, 3, 4, 5 invertidos consecutivos. Você acha que é uma boa ideia você operar um ativo que nos últimos 5 pregões deixou invertidos? Então, assim, muito complicado, tá? Muito perigoso. Volto a dizer, procurem ativos mais seguros, tá? Vamos tentar fugir de volatilidade, que eu acho que pode ser a melhor ideia, tá? Então é isso aí, gente. Encerramos então aqui o último call de abertura da semana, prevendo aí um pregão bastante difícil, tá? Então vamos ter muito cuidado, vamos operar pouco, operar leve, manter a calma, fazer a coisa certa, trabalhar só nos rompimentos de segundo movimento, daquele jeito, sempre com tranquilidade, sempre buscando os ativos que estão em tendência mais clara. Foi o que a gente tentou fazer no call, é por isso que ele ficou tão enxuto, e eu acho que reflete a nossa preocupação com o que a gente vai enfrentar aí no dia, tá certo? Então é isso aí, gente. Convido todos, como sempre, a participarem, a conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br e fazer o seu cadastro no curso ao vivo, é gratuito. Vocês podem fazer um teste aí, participar do curso, de todas as atividades aí por 7 dias para conhecer o nosso trabalho, tá certo? Então são todos nossos convidados. E é isso aí, então encerramos o call. Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, e aos demais, até a segunda-feira, um excelente final de semana, um bom descanso. E lembrando, sempre segunda-feira, às 10h30, estaremos de novo ao vivo em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.